Samuca já tá com a gente aí, bom dia, meu garoto, tudo bem? Fala aí, CJ, né? Tamo aí, na luta. Na luta. Ontem, rapaz, eu vi o seu tweet, né? Até printei ele, porque eu achei interessante, assim, a hora que você coloca. Roubo à parte, mas como é bonzinho com os adversários o time do Cruzeiro, hein? Nem força teve para vender a derrota aqui em Porto Alegre. Faltou colocar o tapete vermelho em todas as jogadas dos gols. Marcação frouxa demais. Ontem eu printei isso aqui, porque nós comentamos até no primeiro bloco sobre isso também, viu, ô Samuca? Como é que foi o clima lá pós-derrota, Samuel? Como é que você sentiu o ambiente? Estava todo mundo passivo demais? Tranquilo demais com o resultado ou não existia uma revolta? Mais ou menos, né, CJ? O que a gente acompanhou foi ali o pronunciamento, a entrevista do Pedro Lourenço, né? O dono da SAF do Cruzeiro. E aí eles tiraram todos os atletas de zona mista. Acho que o assunto também não podia, naquele momento ali, né, ser nada além de falar da arbitragem e de se buscar algo concreto, né? Porque vai ficar aí em nota e pede áudio, tem o áudio, manifesta, aí o árbitro é afastado e isso vai acontecer outras vezes, né? A gente só tá na segunda rodada, mas obviamente estava todo mundo ali bastante chateado, né? O que eu quis dizer aí com esse tweet é que o Cruzeiro, óbvio, né? O Inter ia pra cima e a tendência era de vencer o jogo. Mas num passado tão recente, a gente pega os casos aí, o Cruzeiro contra esse quase o mesmo Inter, né? Ano passado, teve um jogador a mais quase a partida inteira no Mineirão, né? Foi um sofrimento danado, o Caio Jorge perdeu o pênalti. Aí teve aquela aula do time do Boca Juniors jogando com 10 contra o Cruzeiro, né? Então, quando o Cruzeiro fica com um a mais, é uma dificuldade absurda. Às vezes parece que nem tem o jogador a menos, né? Agora, quando o Cruzeiro tá com esse jogador a menos, é uma facilidade impressionante para todo mundo, né? Teve uma derrota no ano passado para o Bahia, lá em Salvador, teve para o São Paulo. Então, quando o Cruzeiro tem jogador expulso, dificilmente vai sequer empatar, né? Não consegue ter uma reação. E os gols do Inter, poxa, o Wanderson e o Romero no primeiro, vai Alan Patrick, faça o gol, meu filho, capriche. Aí depois não sei, acho que é o Matheus Henrique e o William tomaram uma tabelinha do Wesley, do Alan Patrick também. Uma jogada assim, era aquilo que eles iam fazer, tudo desenhado e a turma assistindo. E aí o Gamarra, né, o zagueiro aí que foi contratado pelo Alexandre Matos para ser uma opção confiável em 2 jogos aí da Série A, ele já mostrou que era por isso que estava sem ser aproveitado lá no Atlético Paranaense. Era Nossa, dele que eu ia te falar, decisão dele no lance ali, pô, todo mundo sabia o que o Borré ia fazer, né? Todo mundo, velho. Aí é inteligência, é qualidade, que não é possível, né? E aqui, até a passividade dele no gol anulado do Wesley. O gol que foi anulado do Cara, dava pra ele tirar aquela bola, dava pra tirar, ué. O que irritou, e aliás, a bolha virtual reclamando muito do Gamarra. Neste gol anulado, o atacante do Inter, a bola bate no braço mesmo, tal. Quando o Fabrício Bruno divide, a bola bate na trave, volta no Wesley, ele fica olhando, cara. Muito passivo pra um zagueiro. A reclamação tá muito forte pra cima do Gamarra, hein, ô Samuca? Não, e com razão, né? E com razão. Algumas contratações aí, claro que vamos ter assunto aí pra frente pra debater sobre isso, mas esse que já chegou e como o Jonathan teve primeiro o número 2 em excesso que ele fez aí alguns dias e ficou fora, né? Dos 2 primeiros jogos. O famoso piriri, né? Pra gente não dizer outra coisa, que é a virose. E aí tem que entrar o Gamarra. E ontem, quando é expulso, tem que entrar de novo e não é pegando um jogador para desviar tudo não, mas é que chamou a atenção. O Cruzeiro precisa... Não tem como a gente avaliar o jogo de ontem deixando totalmente a expulsão de lado, né? Mas a resposta ela já passou da hora, inclusive, de ser dada, né? E graças a Deus correu tudo bem com o parto da esposa de Matheus Pereira, o nascimento do Theo? Pois veio ao mundo. Theo deve jogar agora normalmente, né? Porque veio o Theo, já nasceu, tudo certinho. Hoje ele deve treinar normalmente e ficar à disposição aí para quarta-feira diante do Mushuc Runa. Aí é vitória mais do que essencial para
para trazer um pouquinho de paz para esse momento, né, CJ? Exatamente, amigo. E novidades pintando, você grita na Central da Toca, tanto no 98 Futebol Clube quanto no 98 Esporte, segunda edição. Tamo junto. Valeu demais. Um abração para todo mundo aí, galera. Só um detalhe, aproveitando até claro. Samuel, porque ontem eu tive a curiosidade de olhar isso aqui. O Cruzeiro, desde aquela vitória diante do Botafogo, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, aquele 3-0 lá no Engenhão. Sim. Que nem foi uma grande atuação do Cruzeiro, o Cássio pegou pra cacete esse jogo. Mas dessa vitória pra cá, 39 jogos, o Cruzeiro tem 10 vitórias. 10 vitórias em 39 jogos. E 10... Pode falar, deixa aberto aí pro Samuca falar. Pera aí, Samuca, que a gente caiu o sinal aí. E 10 jogos de Mineiro, né? Tem 10 jogos de Mineiro aí nessa história, exatamente, né? É um número baixíssimo, né? Cara, é assustador. Um time do tamanho do Cruzeiro, com o investimento que o Cruzeiro vem fazendo desde que essa gestão assumiu, 10 vitórias em 39 jogos, é assustador. Assustador. E quantas vitórias no Mineiro, já que o Samuca trouxe aí? 4. Ou seja, então 6 vitórias quase no âmbito metade nacional. no Campeonato Mineiro. Até as da Sul-Americana, né? É isso. Ô Samuca, aquele abraço. Valeu, um abração aí, tamo junto. Tamo junto. Samuel, no Central da Toca. Falei que eu queria ouvir você, bem lembrou Rafael Miranda sobre as expulsões. Teve Vinícius Gris e Leandro Cabido, quero ouvir. A expulsão do Cruzeiro? A expulsão do Cruzeiro. A que não deveria ter acontecido? A que não deveria ter acontecido. A que o Marcelo de Lima Henrique errou? Errou. E a Daiane é o nome da menina? Daiane. Né? É o mesmo VAR. Do Atlético e Grêmio. Do Atlético, que foi escandaloso também, né? Do jogo perigoso lá grandes... que nós achamos que foi e que teve gente que falou que não foi. Com grandes erros, né? Ô, gente, assim, o escárnio, né? O escárnio, um assalto, um erro absurdo. Na hora aqui, durante a transmissão, a gente já deu grito falando que não foi e não tinha sido nada mesmo. E aí o que mais me deixa revoltado é a incapacidade do VAR resolver. E na hora, eu falei assim, eu só vou falar do VAR depois que eu ouvir o que eles têm a dizer. E a CBF prontamente já publicou o áudio do VAR. E assim... Ela concorda. Não é que ela concorda. Ela concorda e enfatiza. Como é que Cartão vermelho número 34. Ela parabeniza. E bem expulso, Marcelo. Ô, gente, negócio inacreditável, velho. Que falta de capacidade de enxergar o futebol. Sabe? O Marcelo de Lima Henrique, um árbitro dessa experiência, marcar uma falta escandalosa dessa... Pô, não tem condição, CJ. Não tem a menor condição, velho. Um absurdo. O Cruzeiro foi, sim, duramente prejudicado ontem. É uma coisa que a gente já tá vendo no futebol brasileiro de uma maneira recorrente. O que aconteceu lá em Sport Recife e Palmeiras também. Um escândalo também. Ou seja, os caras são incompetentes mesmo. Ô turma ruim de serviço, CJ. Algo a acrescentar? Eu tô muito mais na linha do Leandro Cabido. Eu acho que a gritaria tá maior do que o lance. Eu acho que há elementos pra se considerar a expulsão ali. Sério? Nossa Sim, há um toque. Eu não concordo. Bem que me falaram. Eu tô 100% com o Rafael Miranda. Eu acho que não foi falta. Eu vejo o lance 1000 vezes e não vejo falta. Mas há um toque do Jonathan Jesus no Wesley, que pode ter ajudado o Wesley a se desestabilizar e desequilibrar. E a partir do momento que o juiz considerou a falta, ele tem que expulsar, porque o Wesley ia sair na cara do gol. Se ele domina essa bola, ele não cai. Tá, ok. Mas se não houve a falta, ele não tem que expulsar, gente. Mas é o que eu tô falando, CJ. Eu acho que não houve a falta, mas é um lance de interpretação. Não, é um lance de ruindade, gente. Vocês não, beleza. O árbitro interpretou no campo. E a menina do VAR, ela viu que existe um toque. De fato, existe o toque. E aí você tem o VAR justamente pra corrigir. Olha, o Marcelo... Vem ao VAR. Vem ao monitor pra poder ver se esse toque é realmente... Esse ano, a informação que a gente tem é de que o pedido da cúpula da arbitragem é de que haja o mínimo de interferência possível do VAR. A partir do momento que o juiz deu a falta, ela verificou no VAR que tem um toque que caracterizaria a falta, eu não acho que ele tinha que ir ao VAR. É porque toque existe no futebol a qualquer momento. Sim, eu concordo com você, CJ. Eu não acho que foi falta, mas eu acho que tem elementos ali pra... Não tem elemento nenhum, Gris. Não tem elemento nenhum, Gris. É um lance interpretativo. Não, é um absurdo você falar um negócio desse. Não, é porque, cara, eu não consigo entender se o VAR, que é a ferramenta que tá lá, e ela concordou... Mas é porque o VAR não é pra rever o lance.
O VAR não é replay, Sérgio. Não, mas é o vermelho, é o protocolo Não, de revisão sim, do cartão vermelho mas direto. não é pro árbitro ficar indo lá toda hora rever as Mas não jogadas é toda pra tomar hora, as nesse decisões. lance, velho. Então nós vamos ter que falar o seguinte, teve um absurdo no jogo do Santos e Bahia, um absurdo. A bola é cruzada pro Tassiano, bate na cabeça do defensor do Bahia. Gente, não esbarra no braço, não bate no sovaco, nem no cotovelo encosta, é na testa. E o árbitro dentro de campo marca um pênalti. Na testa do jogador defensor do Bahia. Dentro de campo, o árbitro marca pênalti. Sabe o que aconteceu? Era só o árbitro, então, revisar, como foi feito no Cruzeiro, e o VAR, e falar assim, o árbitro, que eu não me lembro quem estava apitando. Não, bola bate na testa. Pode dar bola ao chão aí, não foi pênalti não. Aí faz o árbitro atravessar o campo inteiro da Vila Belmiro, ele fica 5 minutos analisando para tentar achar um pênalti. Então, se há uma recomendação para não ter interferência, esse árbitro do jogo do Santos não foi nessa aula aí não, porque demorou demais num lance idiota. Não, mas ali tinha que ter interferência, né? O VAR tinha que interferir. Tinha, Deu e ele nem toque de precisava mão num ir. lance que não existiu. Ele não precisava ir ao Isso eu monitor. concordo com você. A forma como eles O que é fato. trabalharam foi ruim. Equivocado. Foi equivocado. O grande problema desse lance aí é que o VAR concordou com a decisão de campo veementemente. Pelo áudio a gente É isso vê. mesmo a palavra? É. Ela concorda. E ela, não, falta contato, então. Porque se ela pensasse como nós, que nós não enxergamos falta... Ela chamaria. Ela poderia, não, ela não chamaria. A primeira coisa que eu acho que ela poderia falar. Eu acho que ela deveria ter falado pro árbitro. Onde você viu falta? Marcelo, exatamente. onde você viu falta? O Marcelo pode ser que, igual você falou, ele estava encoberto. Pode ser que ele nem sabia de onde era a falta. Porque no início eu achei que era do Kaique. Eu vendo na TV, eu falei, eu acho que o Kaique fez a falta. A impressão inicial de quase todo mundo Então, era que a falta se tinha sido ela do Kaique. perguntasse pro Marcelo, Marcelo, onde você viu falta? E o Marcelo falasse, o Kaique fez a falta. O camisa 6 é o Kaique? Enfim, o Kaique fez a falta. 34 Aí ela, jogos. Marcelo, não tem contato do Kaique. Tem um pequeno contato do Jonathan Jesus. Vem cá pra você ver, o Kaique não encosta no jogador. Agora, quando ela concorda com o Marcelo e ela não pergunta nada pro Marcelo, Ela chancela aí pronto, e aí carimba. acabou, não tem mais discussão. Ela concordou que aquele contato era pra falta. Em câmera lenta, é muito fácil você Então marcar tá, a mas falta. aí uma pergunta que eu tô fazendo, o erro foi do Marcelo ou do VAR? Não, pra mim, o Marcelo. principal do Marcelo. Do Marcelo. Pra mim, é principal Não, do pra mim, Marcelo. dos dois, gente. Do Marcelo. Dos dois, Pra mim gente. foi do Marcelo. Não, tudo bem, mas a Daiane, ela vê o lance. Porque vamos lá. Tem o lance Aí, e ela gente, fala um negócio daquele. Nós vamos entrar vocês estão malucos, nós velho. vamos entrar Vocês numa estão área loucos, velho. de Com todo respeito. imaginação total. E você tá Porque é imaginando a impossível falta saber. disso. Se o Marcelo não dá a falta no campo, eu duvido que ela chamaria pra expulsar o Johnny. Não chamaria. Pois é. Ela ia manter a decisão de campo. Exatamente. Também acho. Só que ela foi muito firme na decisão dela. Então, mas o Marcelo não mas- tem milésimos de segundo pra definir e o VAR tá mais tranquilo, Exatamente. menor pressão, É isso, 80 câmeras, uma visão mais privilegiada. Mas CJ, no câmera lenta, como foi no VAR, cara, o cara pode olhar e falar, cara, tem um contato. Por isso que tem que ser no existe, esse é o momento. ponto. A Gente, mas velocidade é do futebol, jogo. gente, é futebol, gente. Por É isso claro mesmo. que vai ter contato com o zagueiro e do atacante. Por isso- Acontece o tempo todo, senhoras e senhores. Mas por isso mesmo, Pô, vocês estão de capitão. sacanagem. Por Mas isso ninguém tá mesmo. Quando tá discordando na câmera discordando lenta. disso não, senhor. Não existem margem para interpretação nesse lance. O Cruzeiro foi assaltado. Aí Ponto isso final. é uma coisa verdade que o Cabido usou uma Pô. palavrinha aí. A gente sempre usa a interpretação. Olha, isso é um lance Isso, interpretativo. Pô, isso. gente, essa nem interpretativa foi. É porque, seja, quando você põe no câmera lenta, O jogo não é no câmera lenta. é por isso que o VAR não pode interferir em todas. Porque o jogo não é câmera lenta. Quando você põe o lance andando, ninguém tem dúvida que não foi falta. Todo mundo sabe que não foi falta. Quando vai pro VAR, ele tem 12 câmeras que mostra pra ele todos os ângulos que a coxa Onde do há João Jesus contato, é. encosta Não, no você menino. sabe o que e aí o árbitro Você fala sabe o que, é a falta. câmera lenta tinha que servir? Toque na mão. Tocou? Vamos botar em câmera lenta. Realmente, tocou. Porque ali na velocidade eu não consigo ver o toque na mão. Como houve o toque no braço do atacante do Internacional? Na câmera lenta, o toque no braço, assim, protocolo de revisão de gol, aí ó, a bola tocou no braço. Aí ó, até aceita a câmera lenta. De resto, a velocidade do jogo, Mas velocidade a normal. câmera lenta, ela é utilizada ali só pra ver se há o contato ou não. Mas, Não, aí, teria que mas ser, aí né? a câmera lenta não mede intensidade, né? Não, mas é isso. É porque a intensidade é o campo que decide. Esse que é o ponto, gente. E aí o árbitro vai pela linha da regra. Vai ao pé da regra. Chance clara e manifesto de Não, gol. gente, ele errou. A velocidade do jogo é o árbitro que vê. Não, assim, É, só ué. pra deixar claro. Isso aí. Nós Ninguém estamos aqui tá falando falando que ele exatamente. acertou, O juiz exatamente. errou.
Não foi falta. Então, O juiz errou, não foi falta. Então eu tô com um problema grave de interpretação Não, é, também. então porque ponto. vocês estão ponderando tudo. Essa discussão ou é ou aí, não é, tudo gente. tem que ser ponderado, Ou é pra gente. marcar ou é pra mas, marcar, gente, tem pelo coisas amor de que não Deus. tem discussão, não, é. A gente vai discutir o se. Ah, mas se Mas ele se- achou falta, ele teria que ter Mas- sido expulso. não. Mas não tem se. Cara, ou, mas- ou é falta ou não é. Mas futebol é interpretação. Não, mas ou é falta ou não é. A gente analisa. Foi falta? Não. Acabou o assunto. Sim, a nossa opinião é que não foi falta. Então pronto. Mas tem elemento ali o pra alguém Caleri achar que deveria é. ter sido expulso? Não, na minha visão, não. E tem gente que acha que deveria. Mas aí... É ou é ou não é, Então, CJ. mas ali é um amarelo e vermelho, Rafa. Então, ali a gente vê ou o é amarelo contato, ou vermelho. A gente vê o contato Então, absurdo, assim, pra ó, mim- teve gatilho ou não teve gatilho? Pra mim é ali um laranja esse lance. Porque não pega o cotovelo, mas ele vê o Alonso. Beleza. Ele, entendeu? Ele tá no Beleza. meio. Ele tá E no o do limite. Wesley, nada. Segue o jogo do Wesley. Levanta, meu filho. Nem laranja, nem azul, nem amarelo, nem vermelho. O juiz tinha que ter mandado isso, mas eu tô falando, câmera lenta tem contato. Um raio-x de Internacional 3, Cruzeiro 0, Alan Patrick, Enervalense e Balré. Os gols do Inter. Comentarista Nath Fiuza. Pois é, o Cruzeiro derrotado para o Internacional, um resultado duro, 3-0 jogando lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, e um jogo marcado por um erro grotesco de arbitragem, né? Um erro que divide, de fato, a partida. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Inter já era superior ao Cruzeiro, já levava perigo, mas era um jogo até equilibrado, com o Cruzeiro pelo menos competindo, brigando. Cruzeiro que já tinha tido um gol anulado aos 7 minutos com o Eduardo. Eduardo que foi a escolha, a surpresa do técnico Leonardo Jardim para o jogo, povoando mais o meio-campo. Mas daí, aos 20 minutos, o Jonathan Jesus foi expulso por uma falta que ele não cometeu e aí acabou bagunçando toda a estratégia do Cruzeiro. Leonardo Jardim tirou o Eduardo, né? Tirou justamente esse homem a mais do meio-campo para recompor a defesa. O Gamarra entrou muito mal, o Cruzeiro se perdeu no jogo e aí 16 minutos depois da expulsão, Cruzeiro já perdia por 2-0, gols de Alan Patrick e também de Valência. Cruzeiro ali na reta final do primeiro tempo melhorou um pouquinho, até teve um lance do Wanderson, né, que mandou uma bola na trave, no travessão, aliás, mas de modo geral o Cruzeiro acabou dominado com um homem a menos no campo. No segundo tempo, o Inter ainda fez mais um gol com o Borré aos 31 minutos da segunda etapa. E aí, números finais 3-0 para o Internacional, que era favorito. É um time melhor treinado hoje que o Cruzeiro. É um time superior tecnicamente, que não precisaria necessariamente desse erro de arbitragem para vencer, mas um jogo muito condicionado a esse erro para o Cruzeiro, que acabou desmontando toda a estratégia do técnico Leonardo Jardim. Atrapalhou também o time na parte mental. E aí o Cruzeiro sofrendo essa dura derrota, viu, Hugo? Deu Internacional 3-0, valeu Fiuza. Polêmica na arbitragem. Galera que tá na bronca já o Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro. A gente vai colocar o que ele disse após o jogo. Não tivemos entrevista, não tivemos hora mista após o jogo. O treinador não falou, Leonardo Jardim, jogadores que não falaram. Mas para analisar, como a Fiuza destacou, a questão da arbitragem do Cruzeiro em campo. Você fez uma observação, mano, interessante também com relação ao Enervalense, a facilidade que ele teve de puxar a marcação. São Ele algumas se deslocar da situações, marcação, né? algumas situações do jogo, né? Por exemplo, eu gostei da formação que o Cruzeiro entrou, porque deu um pouco mais de criatividade, né? As jogadas foram criadas ao contrário do jogo passado pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro teve criação de jogadas com o Dudu, com o Eduardo ajudando, mesmo jogando um pouco mais avançado, mas ele também era um jogador que ajudava na criação. E essa bola, o Cruzeiro pressionando, chegando à frente no jogo contra o Internacional, né? E principalmente no corredor entre o lateral direito e o primeiro zagueiro do Internacional foram as melhores chances do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a inclusive ter bola na trave, que bateu, o goleiro pegou de volta, né? Mas continuou tendo problemas de marcação, tendo problemas defensivos. O William não conseguiu marcar quem caiu para o seu lado, o Bernabé, lateral direito. E também o Carboneiro, lateral esquerdo, perdão, Bernabé, e o Carboneiro, atacante. Cruzeiro não conseguiu encaixar essa marcação e continua, eu não sei qual o motivo, um jogador se livra de um jogador adversário, se livra de alguém do Cruzeiro
o outro fica parado. Se você reparar o primeiro gol do Internacional, quando o Alan Patrick pega essa bola, um pouco em diagonal lado esquerdo, dá um drible no primeiro, o segundo para. Não dá o bote, né? Não dá o bote, sabe? Aí ele bate pro gol e acaba fazendo o gol. E no segundo gol, há um claro erro de marcação, porque primeiro, o Alan Patrick dá um passo de calcanhar ao cruzamento, mas antes, quando essa bola vai pro lado direito, que ela é rebatida, quem estava marcando o Ener Valencia não marcou o jogador o suficiente. Ele sai da marcação, chega na frente do zagueiro e faz o gol. Mas sabe o que é isso? O mal do jogador brasileiro de marcar a bola e não marca o adversário. Ficaram marcando a bola, prestando atenção na bola, esqueceram o adversário e ele foi lá e fez. Agora, com relação à polêmica, daqui a pouco eu falo porque a gente tem a súmula aqui, o que disse o árbitro do jogo para a expulsão do Jonathan Jesus. Dali Romano 11:45, então vamos acompanhar o desabafo do presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, com relação à arbitragem. Você tem um jogador expulso, as condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? Atrapalhar o jogo dessa forma, então nós esperamos que as autoridades aí tomem devida providência cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você julgar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores são pressionados, é falta daqui, falta dali, e você ter tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê, então o Internacional não tem nada a ver com isso, podia ganhar de 3 ou de 4 sem a lance da expulsão, e a gente respeita, né? Tá praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Já fez o contato com o diretor de árbitro, né? Com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar, quase todos os jogos nós somos prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei qual que é a intenção do juiz, né? E se... Eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? O Cruzeiro não vai escalar, palavras do Pedro Lourenço. Tá na bronca com a arbitragem, Romano. E aí, tem até a matéria no itatiaesporte.com.br sobre a súmula do árbitro do jogo, né? O que escreveu Marcelo de Lima Henrique quando expulsou o Jonathan Jesus aos 20 minutos do primeiro tempo. Disse o seguinte, abre aspas, por atingir com a sua perna a perna do adversário de forma imprudente na disputa de bola fora da área penal e assim impedindo uma clara oportunidade de gol. Fecha aspas. Foi o que escreveu o árbitro do jogo na súmula, justificando a expulsão do Jonathan Jesus. Mais do Cruzeiro, ele chega. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Hugo Sérgio, Emerson Romano e todo mundo que acompanha o apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro em nome de Visa Mundo. Você quer tirar seu visto? Daqui a pouco você vai conferir o recado. O Cruzeiro perdeu para o Internacional aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, por 3-0. A equipe celeste que reclama muito da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus aos 19 minutos do primeiro tempo, quando ele teria feito uma falta no Wesley e estava próximo do Kaique. Só que as imagens mostram que não existiu nem falta do Jonathan Jesus, nem falta do lateral esquerdo Kaique. E a reclamação dos atletas em campo, Fabrício Bruno se manifestou, o próprio Cássio se manifestou, inclusive levou o cartão amarelo após essa decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O Dudu também reclamou bastante e o Cruzeiro, após o jogo, preferiu que os atletas não dessem entrevista. Eles não falaram com a imprensa. Quem falou foi o Pedro Lourenço, que disse que o Alexandre Matos ficou em Belo Horizonte e até já fez contato com a comissão de arbitragem, que o Cruzeiro não vai se calar, né, para defender o direito dele. O Alexandre Matos, inclusive,
conversava com o CEO do Cruzeiro em relação a tudo isso que está acontecendo, ele disse que já fez uma reclamação ao Rodrigo Sintra, que é o representante dessa comissão de arbitragem da CBF, e também ao presidente Edinaldo Rodrigues, e que amanhã cedo vai mandar o documento pedindo a punição ao árbitro Marcelo de Lima Henrique e também a Daiane Muniz, que foi aquela responsável pelo VAR de hoje, pedindo que esses árbitros não trabalhem em mais jogos do Cruzeiro. Foram as palavras do Alexandre Matos para mim em relação a tudo isso que aconteceu no jogo aqui em Porto Alegre, Hugo. E a arbitragem que já fez a sua defesa, né, Romano? Ali... No giro, tem um bote do Jonathan Jesus, mas é o Kaique quem chega, né? É o Kaique. Não é o Jonathan Jesus. O Jonas foi expulso de tabela. Ele não tinha nada a ver com a coisa. É aquele negócio de você estar num lugar com um amigo e o amigo tem a ficha suja e você paga pelo amigo de tabela. Entendeu? Não foi o Jonathan Jesus. Foi o Kaique acerta a canela do jogador. Isso aí realmente, ele acerta a canela. Mas não era o Jonathan Jesus. E o Cruzeiro que emitiu essa nota chega com mais da Raposa pra gente, ô Pansieri. Pois é, Hugo, o Cruzeiro emitiu uma nota, até pra gente reproduzir aqui no apito final, eu trouxe as palavras desta nota, né, o conteúdo dessa nota ainda na jornada esportiva, mas vamos lá. Abre aspas, estamos cansados. Todos nós que amamos o futebol temos que deixar claro nossa indignação nesse momento. O que aconteceu neste domingo em Porto Alegre chega às barras da má vontade, da incapacidade, da arrogância, da prepotência e também da falta de controle total de quem é responsável pela arbitragem no futebol brasileiro. Primeiro precisamos eximir nosso adversário. Até porque o que ocorreu no lance da expulsão de nosso atleta Jonathan Jesus diz respeito apenas ao VAR e ao árbitro. O Cruzeiro pergunta, se tem o VAR em um lance de expulsão muito duvidoso, por que não consultá-lo? A explicação é simples, arrogância, má vontade e falta de capacidade para falar o mínimo. A nota do Cruzeiro continua e diz que todos os clubes fazem protestos, com requerimentos e vídeos, e nada resolve. Não se faz nada efetivamente para melhorar a arbitragem brasileira, apenas discurso de quem dirige as entidades do futebol. Além disso, a nota diz, começamos o Campeonato Nacional, um dos mais importantes do mundo, e as reclamações são as mesmas. Sempre a arbitragem, seus erros absurdos e seus prejuízos às equipes e, lógico, ao campeonato. Quando será que alguém vai fazer algo para melhorar a arbitragem e acabar com a soberba e a arrogância de quem também deveria zelar pelo futebol? Aí na nota do Cruzeiro, exigimos atitude e mudanças imediatamente. Acabou a paciência. Fecha aspas. Essas então as duras palavras do Cruzeiro nesta nota que foi enviada. Cruzeiro então voltando para Belo Horizonte ainda em voo fretado, começa a preparação para o duelo contra o Mushuc Runa na quarta-feira e aí é Copa Sul-Americana Grupo E da competição. Segue com você, Hugo. Cruzeiro, Emerson Pansieri. O presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse que já teve a reclamação com a CBF sobre o trabalho da arbitragem no jogo de hoje contra o Internacional, jogo que terminou 3-0 para o time colorado. E que a reclamação já foi feita pelo Alexandre Matos, que fez contato com a comissão de arbitragem da CBF, querendo esclarecimentos do Rodrigo Sintra, responsável pela arbitragem no Brasil, e também o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, que amanhã já vai mandar o documento cobrando e pedindo também punição à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique e do VAR, que estava no comando da Daiane Muniz. O Cruzeiro que também emitiu uma nota em relação a tudo isso que aconteceu aqui em Porto Alegre, dizendo que acabou a paciência, exige atitude e mudanças imediatamente, que o Cruzeiro espera muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro, e ainda fez uma pergunta, se tem o VAR em um lance de expulsão duvidoso, por que não consultá-lo? Nas palavras do Cruzeiro, a explicação é simples, é arrogância, é má vontade e falta de capacidade para falar o mínimo. Os atletas não deram entrevistas após a saída de campo no Beira-Rio. Para o duelo contra o Mushuc Runa na quarta-feira, a preparação começa na Toca da Raposa. Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vamos estender muito no nosso vídeo, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!